peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Tá gravando? Tá gravando. Bom, eu cheguei à conclusão hoje, antes de começar a gravar o podcast, que o BTS, ele é tipo o ano do cachorro, sabe? Que a gente faz 1 ano e o cachorro faz 7. Então, acontece tanta coisa dentro de uma semana que parece que você entra em outra linha do tempo, onde as coisas acontecem assim muito rápido. E parece que passa 1 ano. Porque desde a última vez que a gente conversou com vocês, né? Até hoje, quando a gente tá gravando de novo, aconteceu tanta coisa que eu até me perdi no personagem, gente. Porque foi. Vamos começar. Primeiro de tudo, que a gente até pensou em fazer aquele plantão, mas daí eu falei assim, a gente vai se matar fazendo plantão nesse comeback, porque é muita coisa. Impossível. Sem condições. Gente, não vai ter plantão, tá? A gente vai dar notícia atrasada mesmo. Vocês que lutem, a gente também, porque a gente tá lutando e tá tentando sobreviver a cada tiro, porrada e bomba que eles lançam, e é todo dia agora. É todo dia. É cada um por si, Armin. É isso. Ninguém segura a mão de ninguém mais, porque já tá todo mundo no chão desmaiado. Eu tô sem condições. Já começou o fim de semana passado com eles lançando 2 vídeos conceitos. E o primeiro vídeo conceito, a musiquinha do final, é a que está tocando agora, que eu vou colocar aqui no fundo, né? É a musiquinha que eu mais gostei das duas. E aí depois a gente teve as imagens individuais. O dia que a gente tá gravando é sexta-feira ainda, então falta ainda do Rob, do Hossuk, do J-Hope, né? Então, amiga, qual que foi o seu favorito até agora, né? Porque falta ainda o do J-Hope. E os meus favoritos até agora foram do Jungkook, do Jin e do Yoongi. Os outros, assim, eu gostei dos outros 3, mas assim, se eu fosse falar em quartos que eu habitaria, aqueles 3. Habitaria. Quartos que a Armin habitaria, né? Quartos, exatamente. Quartos que a Armin habitaria, eu habitaria aqueles 3. Principalmente o do Jin. Deu uma leve surtada com a do Jin. Muito rico. Porque é muito... Então, muito rico. É muito, tipo, meus planos de futuro, que não sei se vou alcançar, mas assim, é aquela coisa, a gente projeta, né, tentando focar ali no coisa. Se a gente chegar perto, tá ótimo, né? Mas eu gostei muito dos 3. E você, amiga? Eu tenho que começar falando que, né, o meu Yuted veio aqui em casa tirar foto. Mentira, quem me dera, né? Mas assim, Mas foi quase. Na minha cabeça, a minha casa vai ficar igual o quarto do Namjoon. Mas o meu bolso, a minha carteira fala, a gente vai tentar. Tentativa e erro. Mas eu queria falar que, tipo, é um tipo de decoração que eu gosto muito, assim, sabe? Do quarto do Namjoon. E eu gosto faz muitos anos. Eu venho planejando a minha casa há tantos anos, assim. E quando eu conheci eles, ele meio que tava nessa mudança de aesthetic, porque o Namjoon é tão Tumblr que ele teve uma mudança de aesthetic, né? E ele, tipo, fez um post falando que ele tinha mudado, né? Adoro. E aí ele chegou nessa vibe hippie tilelê e eu falei assim, olha, mano, é aqui que eu vou ficar. Porque foi mais ou menos na época que eu conheci eles, né? E eu falei, é aqui que eu vou abrir meu banquinho dobrável e pegar minha pipoca, né? Mas assim, além do quarto dele, eu gosto muito do quarto do Jimin, apesar de ser muito clássico. Sei lá, ele colocou as florzinhas, eu achei lindo. Meu Deus, o Jimin. Lindo, né? Jimin tava meio... O Jimin e o Taeyeon, eles estavam meio, tipo...
Let them eat cake, assim, sabe? Meio Maria Antonieta, né? Tem uma coisa meio bucólica, né? Meio barroco, né? Muito boa essa definição, adorei. Mas acho que todos os quartos, assim, refletiram muito bem a imagem que a gente tem, né? Até mesmo do Jim, que assim, até a gente estava comentando no off que era um dos mais, digamos, misteriosos, né? Inesperados, porque o Jim, assim, a gente sabe um total de 5 coisas sobre ele. A gente fez esse levantamento no nosso queridíssimo Data Testemunhas de Bantam. A gente sabe que ele gosta de rosa, a gente sabe que ele gosta de comer, a gente sabe que ele gosta de videogame, vulgo Mario, principalmente. Mario é o personagem preferido dele. A gente sabe que ele gosta de dormir e a gente sabe que ele gosta de cantar, de trabalhar, né? Ele gosta dessa interação com o fandom e tudo mais. Mas todas as outras coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo em relação ao Jim são muito sutis, sabe? São detalhes, muito detalhes. E geralmente quem mais presta atenção nele é quem é Jim Uther ou quem fica ali caçando informação mesmo, sabe? Assim, ele é muito, muito reservado com ele mesmo. E a gente até comentou que foi muito interessante a forma como ele representou o quarto dele, porque ele conseguiu representar tudo que a gente conhece dele e ao mesmo tempo não dar nenhum hint sobre a vida pessoal dele, né? Porque todos os outros teve um toquezinho ali da vida pessoal, né? Nem todos. Nem todos. Eu achei que sim. Eu acho que quem tem uma característica mais introvertida conseguiu fazer. Porque o do Yoongi também ficou meio. Mas o do Yoongi já tinha a história do azul, que ele gosta muito de azul, que não sei quem lá e tal. O do Jungkook tinha o lance. Eu concordo com você nesse sentido, assim. Eu acho que os introvertidos eles focaram em um tema e foram naquele tema. O Jungkook na história da caixa de som, o Jin na história do Love Yourself e o Yoongi na coisa do azul, que tem um significado muito grande para ele e tudo mais. Mas o Jin, ele ficou na campanha dele, né? Porque a campanha do Jin é o Love Yourself, gente. O Jin, ele incorporou o Love Yourself na vida dele. O Epiphany lá. O Epiphany, e ele tá tipo assim, vai se amar sim, caralho. Quem disse que você não vai se amar? Tá vendo? Eu entrei nesse quarto aqui, eu sou a pedra mais preciosa deste quarto. E você, quando entrar no seu quarto, você vai ser a pedra mais preciosa do seu quarto. Você vai ser o foco do seu quarto. Então, assim, ao mesmo tempo que ele dá um tom muito legal de proximidade nesse sentido, ele consegue separar muito bem, né, a vida profissional da vida pessoal. E eu, particularmente, admiro ele muito por isso, porque, assim, ser idol, gente, é muito difícil. É muito difícil você não ter a sua vida invadida, né? É muito difícil você conseguir separar. E o Jin, todo mundo fica... porque o Namjoon, o Yoongi são gênios da composição, o Jimin, Da dança o Hoseok são da dança e tal. O Jin, ele é o gênio da inteligência emocional. Ele é muito inteligente emocionalmente falando e isso é totalmente admirável, né? Ele sabe muito bem dividir as coisas, isso é muito legal, porque isso estabelece um limite muito saudável entre o fã, entre a pessoa que gosta dele enquanto artista e a pessoa que é obcecada por ele, né? Então isso é muito legal, eu acho que ele tem uma postura muito madura frente a isso e consegue trazer isso sem passar o sentimento de que, assim, ele não quer que as pessoas se envolvam com a vida dele, né? Mas ao mesmo tempo ele não permite que elas entrem tanto assim, elas chegam até certo ponto, né? Limites, muito né? legal. Limites. Bom, então, assim, gênio, amo este homem. Como a gente falou, a gente ainda não viu o quarto do Hoseok, mas na segunda-feira já vai ter saído, né? Então eu tenho a minha teoria de que vai ser alguma coisa com vermelho, da cor principal dele. Eu acho que vai ser muito colorido, muito alegre. Vai ser. Eu acho que o dele vai ser o fora do padrão. Porque, tipo, se você olhar, os 3 primeiros tiveram um padrão, os 3 de agora tiveram um padrão, e o dele vai ser o fora de padrão. Primeiro que ele é aquariano, então o aquariano ele nunca faz o que os outros fazem. Então acho que ele vai tacar um vermelho, igual você falou, mas vai tacar um verde, vai ser um arco-íris, assim, e vai ser uma coisa que eu tenho essa impressão, assim, que vai passar uma sensação de alegria, tipo meio Eagle, assim, sabe? Eu tô visualizando meio que o quarto dele vai ser, assim, a representação a representação urbanística de Eagle.
É que assim, né? É que assim, na verdade, a Rapline, eles meio que seguiram o que eles já tinham nos estúdios deles. Assim, acho que o que mais mudou assim foi o Yoongi, que inventou todo um conceito do azul no quarto dele. Uhum. Mas o Namjoon fez uma réplica do estúdio dele e provavelmente o J-Hope vai seguir nessa onda aí também. Mas vamos falar de outras coisas que aconteceu, né? Que a gente já tá, tipo, 20 minutos fazendo teoria aqui. Também teve, então, como eu falei, então, isso tudo aconteceu em 5 dias, né? Em 7 dias, Deus criou o universo, em 7 dias o BTS acabou com a nossa vida. Mas assim, o que eu ia falar? Ah, teve também o BTS Run com o T1, que é o grupo, a maior equipe de League of Legends do mundo, né? Tem o Faker, que é um dos tipo, top master Se ele não for o melhor jogador do mundo, ele é um dos melhores, assim. Como o próprio Hosuki. Como o próprio Hosuki fez questão de falar, eles são o BTS do mundo dos esportes. Pois é. Eu achei muito assim, bom. Então foi tipo um episódio super especial, assim, porque eu não sei se eles já fizeram outras collabs. Acho que foi a primeira vez. Eu acho que foi a primeira vez que... Teve convidado no programa deles. Convida a gente. Aí, ó. Pode fazer um episódio de podcast e convidar a gente, por favor. A gente só queria uma participaçãozinha. Só queria ter um motivo para falar hello, it's me. Mas sim, foi muito legal. E eu achei muito bom isso deles fazerem uma collab, porque abre a chance deles fazerem collabs futuras, né? Se eu não me engano, acho que a última vez que alguém foi no programa junto com eles foi agora aquele diretor de dublagem, né? Mas assim, não era alguém tecnicamente famoso entre, né, na cultura popular, digamos assim. Diferente. Verdade, já teve collabs, mas, tipo, não teve, assim, sei lá, uma coisa, tipo, muito famosa, assim. Alguém que seja, tipo assim, nossa, ele é famoso na cultura popular, né? Verdade, já teve o cara das flores lá também, agora que sim, você falou, que depois ficou famosinho na cultura popular, mas foi por causa do episódio, ele não era famoso antes. Mas esse agora foi a primeira collab com alguém popular, e eu, como parte integrante do Fandom Army e do Fandom Moa, estou esperando um episódio de BTS e TXT sendo completamente caóticos, né? Então, assim, estou sonhando com este momento, agora que eles já fizeram collab com a T1, tá? Big Hit, por favor, proporciona esse momento maravilhoso, porque assim, o TXT consegue ser tão caótico quanto o BTS. Então, assim, vai ser muito, muito engraçado, com certeza, se eles estiverem juntos. Vai rolar, certeza que vai rolar. Isso não é mesma empresa, vai rolar. Enfim, só não vai rolar do BTS com as meninas, porque... Infelizmente, seria ótimo pois também. Os Nuna do D-Friend, mas tudo bem. Quer falar? Também, semana passada foi Halloween, e é óbvio que eles participaram, eu adorei a participação deles, porque eles fizeram uma participação bem farofa, assim, e eles pegaram uma trend que tava muito em alta agora no TikTok, que era colocar um pedaço de pano branco, lençol, e se fazer de fantasminha. Então, eles fizeram uma brincadeira com isso, e foi isso, né? Porque não tem mais dance practice, tá todo mundo velho, e falando em velho... Essa semana saiu uma notificação oficial da cirurgia do Yoongi, que está agora em repouso e vai ficar mais quietinho, mais na dele, vai se recuperar aí. Cirurgias de lesões são cirurgias tranquilas, mas o que é importante numa cirurgia de lesão é a recuperação dela, né? Então agora ele tem que tomar cuidado, né? Fazer as coisas tudo certinho, né? Ficar quietinho e fazer fisioterapia depois, né? Para ele voltar a ser o Yoongi que a gente conhece, ainda melhor, né? Sem dor, né? Exatamente. Ele já lutava com esse problema aí há muito tempo, né? Para quem não sabe, ele sofreu um acidente antes ainda do debut, né? Então, assim, ele sempre teve esse probleminha, né? E dado, né, a necessidade dele ter que fazer essa cirurgia, ele mesmo falou, né, ele escreveu um textinho lá no Inverse explicando
que ele segurou essa situação por muito tempo, tomando injeção, tentando fazer tratamentos alternativos, mas chegou num ponto que 3 de 4 médicos que ele consultou sugeriram que ele fizesse a cirurgia para ter uma melhor qualidade de vida, né? Até eu não sei se a gente chegou a comentar aqui, quando acho que não, talvez a gente tenha comentado em outro momento ou no off, mas no último show que eles fizeram, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo dia, ou se foi nos 2 dias, deu para perceber que em alguns momentos, em algumas coreografias, ele teve que segurar o braço. Então, assim, realmente acho que chegou num ponto limite para ele, né? E independente do tempo que ele for passar, muito provavelmente vai ser no mínimo aí 6 meses, né? Eu tava vendo o pessoal, até descobri que tinha uma fanbase de armes médicos e enfermeiros e pessoal da saúde, né? Achei bem legal que eles até estavam explicando, né? A panelinha da saúde. A panelinha da saúde, exatamente. Estavam explicando o que foi essa lesão, né? E que ele vai precisar de um bom tempo fazendo fisioterapia e se cuidando, né? Então, assim, vamos aguardar pacientemente a volta dele. Não, por favor, pessoal, não vamos criar hashtags, trendings, pedindo para ele voltar logo, porque essas questões de saúde física, o prazo determinado tem que ser respeitado, né? Para que ele possa se recuperar 100% e possa voltar a dançar e encantar a gente cada vez mais, né? Porque assim, na verdade, que a gente vê de lesões, nós brasileiros, a gente tá meio acostumado com esse tipo de notícia, porque o pessoal gosta muito de futebol, né? Exatamente. E aí, você falou, o pessoal faz a cirurgia, acaba fazendo, se forçando a voltar muito cedo, e acaba piorando depois. Então, a gente espera que tenha essa possibilidade de conseguir fazer uma recuperação completa, né? Da lesão aí, da cirurgia, para que ele tenha uma qualidade de vida também, né? Tipo, não é só a questão dos anos em que ele vai trabalhar, mas sim na vida dele, no pessoal e essas coisas de qualidade de vida mesmo, né? Então é isso, gente, né? O nosso querido gerente, chefe do podcast está afastado. Talvez ele aprenda português agora que ele está afastado. Podcast. Então, é isso aí, né? Então, vamos começar, né? Depois da gente ter falado pra caramba já, 2 horas de podcast, com certeza a gente vai falar. Vem aí. Porque, como eu falei, né? Muitas notícias e notícias. Nossa, né? Não é um caminhão, é um trator. Isso, né? porque a gente sempre faz uma seleção, né? Né? É tipo o mais importante do mais importante. O mais importante do mais importante já é muito importante. Então, é isso. Mas vamos começar, né? Então, ouvintes do Armcast, oi, como é que vocês estão? Vocês estão preparados para as fortes emoções de hoje? Olha, eu espero que vocês estejam, porque se o episódio da semana passada mexeu com os nossos corações, o de hoje vai mexer ainda mais. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os capítulos de 13 a 18 e olha, apertem os cintos, viu? Porque a comédia foi embora. Ai, meu Deus, que sofrimento! Por que me permite sofrer assim, Senhor? Vamos então na velocidade máxima para o episódio de hoje. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armcast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmFixPodcast, ou usando a nossa tag, #Armcast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes.
Resumindo, é tudo que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. A gente começa vendo o quê? De mim tomando fora. Começa doído assim. A gente terminou semana passada com o Yoongi chamando ele para conversar depois que ele foi exposto, né? Sem querer pelo Hosuke. E aí ele chega pro Jimin e fala, então não vai rolar. Eu não gosto de você. Eu não gosto de ninguém, né? Não goste de mim. Basicamente, isso que ele fala. Ai, gente, pior de tudo não é nem a rejeição. Porque a rejeição, né? Tipo, Acontece. Se tivesse só os dois, mas é na frente de todo mundo. É muito humilhante. Ai, que dó de mim, meu Deus. Vontade de dar um tapa na boca do Hosuke, né? Desgraçada. Nossa, não. Sério, se eu pudesse entrar numa história e dar na cara de alguém, eu entraria nessa história e daria na cara do Hosuke. Como que pode uma pessoa ser tão bocuda daquele jeito, sabe? Que inferno! E o pior é que não bastou ele ser bocudo. O fato dele ter sido bocudo acabou com a vida do Jimin. Ou pelo menos ele achou que acabou, né? Porque é aquela coisa, toda vez que a gente tem nosso coração partido, a gente acha que o mundo acabou, né? E o coitado do Jimin entra numa fossa gigantesca, né? Porque, bom, ele já tinha falado quer dizer, eles já tinham conversado, né? Sobre o que o Jimin estava sentindo, né? Mas se não tinha ficado claro até aqui, o Yoongi é a primeira pessoa de quem o Jimin gosta, né? Então é literalmente a primeira decepção, o primeiro coração partido que ele tem na vida, né? E ele fica, gente, ai, sério, dá vontade de pegar ele no colo, assim, e cuidar. E é basicamente isso que o Jungkook faz, né, amiga? Graças a Deus. Pois é, porque assim, se você for parar pra pensar, o Jimin chora pra caramba nesse capítulo, não é só pela rejeição do Yoongi, mas é tipo assim, ele tá fazendo uma força danada pra reconstruir a vida dele, porque ele não teve vida nenhuma no passado, né? Nossa, vibes. Uma vida pequena, só que uma vida pequena é tenso. Não recomendo, gente, a leitura para quem é sensível. Eu não dei conta. Mas é mais ou menos a mesma ideia, vamos dizer assim, né? Então ele, tipo, tá começando a viver ali a partir dos 20 e poucos anos dele, porque antes disso ele era um experimento de laboratório, ele não tinha vida, né? E até nesse capítulo fica claro isso, né? E aí essa primeira rejeição, ele já sentia rejeição de vários jeitos, né? Tipo, preconceito, até o próprio começo ali, o JK, que ele dava umas olhadas meio torta para ele. Então, para ele foi assim, né? Tipo, eu tô tentando ter uma vida aqui, mas para quê? Porque as pessoas não vão gostar de mim e essas coisas, né? E aí ele fica, né, desabado, né? Mas aí o JK, como a fofiqueira falou, vai lá, faz comidinha, bota os filmes. Até o filme que eles assistem é o filme do Tim Burton, que tenta trazer nos filmes dele personagens que são esquisitos, assim, que as pessoas não gostam, né? Fora da curva, fora do padrão. E curiosidade da Randy, o meu trabalho de final, não de TCC, mas de final de curso, porque em moda você faz 2 trabalhos, você faz o TCC e você faz a coleção final, que eu chamo de coleção final. Foi baseado no Tim Burton também. E aí foi legal essa animação, gostei bastante. Ai, que legal, amiga, não sabia. Pois é, você vê, né? Que coisa. Faculdade de moda é massa, você tem que se fuder. Mas Putz, complicado isso aí. Porque, na verdade, criar uma coleção é mais ou menos o que os meninos estão fazendo agora. Tipo, tu tem que criar um conceito. Aí você tem que criar uma história.
Aí, beleza. Aí, em cima da história, você vai criar as coisas. Aí você tem que fazer uma seleção do que você vai, dos looks, né? Com base nesse conceito. Daí, nesses aí, daí você produz as peças. E aí você. Ah, gente. Ainda bem que eu não trabalho mais com moda. Já tô cansada. Enfim, mas é massa, o trabalho criativo é massa, só o trabalho de fazer as coisas que dá canseira, assim, dá estresse. E eu não fiz sozinha, né? Fiz com uma amiga minha, mas é isso. Eu fiz uma fanfic do Tim Burton, só que com roupas. Com roupa, eu adorei o conceito. Muito Com legal. roupa. Muito legal mesmo. Uhum. Enfim, e aí a gente tem aí um momento totalmente soft, né? O Jungkook cuidando deles, eles assistem filme. É basicamente assim, quando você liga pro seu amigo, pra sua amiga e fala, cara, estou péssimo. E ele fala, vem pra cá que eu vou cuidar de você. E aí vocês ficam lá juntos, abraçadinhos, quem gosta de ficar abraçadinho. Comendo pote de sorvete, vendo filme de romance, comédia romântica triste, para você chorar mais, ou para você dar risada da burrice dos outros, que a sua burrice não foi suficiente. Enfim, né? Aquele momento que você compartilha com alguém que você gosta, que tá ali emocionalmente disponível para cuidar de você, né? E nesse momento é muito interessante, até porque a gente fica sabendo um pouco mais do que aconteceu com o Jimin. Né? Ele compartilha um pouco das lembranças traumáticas que ele tem do período que ele foi cobaia, né? Nos experimentos lá, né? Para testar a combinação de híbrido de sapo, né? E até eu achei muito interessante o ponto que ele colocou no mais pro final, assim, né? De se questionar, nossa, eu passei por tanta coisa, né? Eu vivi tanta coisa ruim, eu vivi tanta coisa difícil. Por que assim, eu tenho tantos motivos para sentir dor, né? Que um coração partido não deveria doer tanto assim. Então, por que dói desse jeito, né? E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que essas dores emocionais, essas dores psicológicas, elas são menores do que as outras, mas na verdade elas não são, né? Elas são dores e, assim, a gente tem essa mania até de um pouco de... E a gente falou muito disso na temporada passada, né? Principalmente em relação a problemas como depressão, ansiedade, crise de pânico. As pessoas tendem a diminuir isso, né? Como se isso fosse menor do que uma gripe, como se isso fosse menor do que uma pandemia de coronavírus, né? Mas não é. Tanto que depressão, por exemplo, a gente comentou já, que foi declarada a doença do século, né? Porque ela é tão incapacitante quanto uma doença grave. Então, essas questões psicológicas, amorosas, sentimentais em geral, né? A gente tem uma tendência a diminuir elas e achar que a gente não deve sofrer por isso. Mas elas fazem parte da nossa condição de humano, né? E é muito interessante essa comparação que o Jimin faz, porque ele acha que ele não devia estar sofrendo por aquilo, mas ele tá, né? E muitas vezes na vida da gente, a gente acha também que a gente não tem que sofrer por coração partido. Muita gente fala, levanta daí, não sofre por isso é besteira. E não é, gente. Se a gente tá se sentindo mal, a gente vai sofrer. Não vai ter como ignorar isso, né? E assim, né, vale ressaltar que tem essa parte que ele conta as coisas, ele é bem gráfico, assim, então tem até um aviso, né, com relação a essas lembranças traumáticas aí, que são maus tratos mesmo, assim, né? Bom, né, então, assim, eu acho que, assim, teve uma coisa que eu anotei no capítulo seguinte, que o Jake tá super animado fazendo um café da manhã e falando e pensando e escrevendo, né? Que a gente vê a história pelo ponto de vista dele, sobre o Jimin já poder comer algumas coisas, e aí ele fala assim, mas algum dia ele vai poder usar meias também. Tipo, o Jake, ele tem uma obsessão na ideia do Jimin, e eu acho muito engraçado. Eu tive que anotar e colocar aqui para comentar com vocês, porque, gente, eu acho muito engraçado, porque ele fala do Jimin usar meia. Sim, ele fica completamente obcecado. Ele parece uma mãe, assim, que quer muito cuidar
mãe, sei lá, enfim. Parece muito uma pessoa que quer cuidar, assim, quer ficar, sabe, botando no colo, assim, e fazendo carinho e dando leite com Todd. É basicamente o Jungkook. E é muito engraçado, né? Porque o de mim, ele já começa a ficar assim, ai, gente, você já faz um monte de coisa por mim, essa coisa, isso aqui. E aí ele fala que ele quer cair na porrada com o JK também. Essa outra parte que eu anotei, porque, né? Eu vi falando que eu quero cair na porrada com o JK, porque. Todo mundo queria cair. 5 minutos de porrada com o Jungkook é o sonho de toda a ARMY. Eu tenho Ah, certeza não tenho disso. mais essa vontade, não, porque ele malha pra caramba e ele faz boxe. O nocaute vai ser meu, eu que vou apanhar. Droga. Não dá mais, só se eu começar a treinar boxe também. Ou ele me deixar Ai, ganhar. ai. Vamos ter que ser bodybuilder pra aguentar 5 minutos de lutinha com o Jungkook. Uhum. É verdade, eu tinha uma colega na escola que ela treinava taekwondo, pelo amor de Deus, um soquinho dela derrubava. Ai, meu Deus. Nem usa, e o taekwondo nem usa tanto soco, é mais perna, né? É chute. Então você imagina que o soco da menina já doía, imagina um chute. Meu Deus do céu. Deus me livre. Enfim, enquanto a gente não vira bodybuilder pra cair na porrada com o Jungkook, ele tá se esforçando muito, né, pra animar o Jimin. E ele resolve marcar um encontro, né? Ele entra em contato com o Juan, que é o guardião do Taeyang. E ele marca um encontro para eles saírem os 4 juntos, né? Uhum. E é bem legal, né, esse encontro, assim, achei bem fofinho, assim, eles juntarem. E já queria deixar minha observação também nesse capítulo, que eu comecei a chipar o Juan com a Daisy, que é De a leve, né? de leve, que é a guardiã do Yonggi, porque ele fica falando, ai, você me chamou? Porque ele não sabe, né? O Juan fica meio perdido, assim, ele não Aí sabe o ele que não rolou. sabe da treta, né? Não, sabe da treta, ele falou assim, ah, você me chamou a Daisy, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei, você tava interessado, né? Tá interessado, né? Análise. Análise. Eu achei ele bem interessadinho também. Ai, gente, muito fofo. Bom, e nesse encontro eles têm a oportunidade de conversar um pouco mais, né? O Jungkook, ele tem sérios problemas aí para se comunicar com outras pessoas, né? Ele é muito tímido, ele não Fechadão ele, mesmo. como dizem meus amigos, ele não é pra frentex, né? Então, é a oportunidade que ele tem de finalmente conversar melhor com o Juan, né? Que até então ele não conhecia muito bem. E aí o Juan faz um convite para ele, né? Por que ele não participa do grupo de apoio? Né? E aí, novamente, a gente se lembra um pouquinho aí do Jungkook lá do começo, né? Da fanfic, que ele tinha algumas posturas, de certa forma, arrogantes, né? E não participar do grupo de apoio era uma delas, né? Porque ele falava assim, eu trabalho na ONG, eu faço campanha para isso, eu sei de tudo, né? Eu dou conta, eu não preciso de um grupo de apoio, né? E aí ele percebe que, talvez, até o Juan fala para ele, olha, você pode até achar que você sabe das coisas, mas assim, você passa por coisas às vezes que, tipo assim, não estão escritas lá no manual, né? E você ter outras pessoas que estão passando pela mesma situação para compartilhar isso é muito bom, né? E aí a gente pensa, bom, é uma grande, de certa forma, é uma grande terapia em grupo, né? Porque assim, vamos pensar aí que é muito complicado, né? Assim, você cuidar de uma pessoa cheia de traumas, né? Que é o que acontece com os híbridos. Todos os híbridos passam por processos muito complicados, seja porque eles foram estourados dentro da inimigos da HP, seja porque eles eram híbridos domésticos e foram maltratados pelos donos, ou então porque eles foram treinados para serem totalmente submissos, né? E não sabem ser de outro jeito diferente. Mas todos eles têm traumas, e você cuidar e você oferecer ajuda, oferecer cuidado para uma pessoa
com traumas, se é uma pessoa que você já conhece, uma pessoa que você não conhece, é ainda mais difícil, né? Então, o Jungkook, a princípio, não tinha considerado isso, mas o Juan faz ele ver isso de uma maneira um pouquinho diferente, né? Uhum. E assim, se você for parar para pensar, porque eles são guardiões de híbridos, então eles têm a parte deles que é humana e a parte que é bichinho, assim, né? E falando um pouco sobre isso, né? Que sei lá, você pode acabar adotando um cachorro que sofreu abuso, que sofreu algum tipo de maltrato, essas coisas, e ele vem traumatizado, mas ele não fala contigo, né? Então você meio que lida com ele. Aí você para pensar que nesse caso, que é o caso dos híbridos, eles são pessoas, né? Mas eles são tratados tipo pet, né? Então eles falam as coisas que acontecem. Então é um troço que, tipo, JK, não é assim. Você, tipo, não tem como o JK escutar o que o Jimmy compartilhou no outro capítulo e ficar de boa. Não tem como você ficar de boa com uma informação dessas. Começa a ficar com mais raiva ainda do mundo, né? Né? Mas então é muito legal porque o Juan convida o JK e o JK começa a dar essa abertura, né? E eles terminam esse capítulo de um jeito muito legal, porque é um capítulo que o JK ainda decide fazer umas pinturas na parede, ele compra umas tintas lá e fala assim, vamos pintar uns negócios aqui na varanda, né? E aí eles têm um momentinho lá que eles estão pintando as coisas, e o JK, e você percebe que o JK, apesar dele ser burro, em várias questões, né? Ele é muito inteligente, né? E ele não dá essa abertura para as pessoas conhecerem esse lado dele também, né? E na conversa dele com o Jimin percebe isso, que ele tem valor, né? Ele é uma pessoa que tem valor, todas as pessoas têm valor, todas as pessoas importam. E aí ele até fala que ele é o fã número 1 do JK e essas coisas muito fofinhas. Ai, meu Deus do céu, já pode começar a chipar? Já comecei a chipar. O Fiuk de Cook, eu vou começar a chipar aqui. Pelo menos eu sei que eu tô chipando certo, né? Pois é. Ai, mas é um momento muito fofinho, vai. Eu amei. Nossa, achei super fofo. Ainda mais que ele pintou um sapinho na parede, aí ele fala que o sapinho tem a casinha dele, o lar dele. Ai, amiga, que sofrimento! Tanto sofrimento, meu Deus! Oi, Ala. É demais, boiolei demais, sério. Ai, não conta não. Sinceramente, assim, tipo, de que assim, eu sei que tem muita fanfic de Cook que eles são, tipo, tem um que é mauzão, e esse estereotipo todo, essas coisas assim. Mas, gente, eles têm uma amizade tão bonitinha, eles são tão fofinhos, assim, né? E aí você fica pensando num chip assim, cara, não tem como não ser fofinho, é 100% fofinho. Exatamente. Não, A gente fica não aqui sei de onde boiolando. não sei de onde vocês arrancam inspiração para fazer um Jungkook. Não tô julgando. Eu só quero saber de onde que vocês conseguem arrancar um Jungkook tão porra louca. Porque ele é... Porra louca pode ser, mas tipo, bad boy, assim. Porque ele é um neném. Porque na maior parte do tempo pra mim, de todas as fanfics de Jungkook que eu já li, esse é o Jungkook de um universo alternativo que mais se aproxima do Jungkook da vida real. Assim, Bobinho, tipo assim, muito tímido. porém inteligente. Sim, muito tímido, assim, com uma certa dificuldade de interação social, né? Porque a gente percebe, assim, que o Jungkook, ele não se abre com todo mundo, ele é bem tímido, assim, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, quando ele tá com pessoas que ele se sente confortável, nossa, ele vira um palhaço, né? E aí ele faz zoeira com os meninos, mas, ao mesmo tempo, também, ele é todo boiolinha, né? Assim, completamente apaixonado pelos amigos e tudo mais. E, cara, o Jungkook dessa fica exatamente isso. Eu fico sofrendo aqui de amor. Muito fofo, né? E falando em fofura, né? Então, nesse encontro que eles tiveram... Peraí, me perdi. Tá, deixa pra lá. Então, né, daí no outro capítulo, eles estão lá
Começa já esse capítulo com ele se preocupado com o Yoongi, que o Yoongi tá estranho, né? Ele teve esse negócio que ele rejeitou de mim na frente de todo mundo, e ele já tava meio esquisito, né? A gente até tinha comentado que tava meio esquisitinho. E aí eles decidem fazer um plano mirabolante que eles vão espionar o Yoongi, porque ele tá sem a guardia dele, né? A Daisy, pelo que a gente sabe, ela viajou para visitar a mãe dela, assim. Só que antes da gente saber que ela tinha viajado para visitar a mãe dela, a gente tinha inventado altas teorias para essa mulher, que ela tinha abandonado o Yoongi, que ela tinha morrido. Que Ó mais? o fanfiqueiro, ó o fanfiqueiro. As teorias, fanfic, né? E aí, assim, né? A gente não sabe, e eles também não sabem, tá todo mundo, né? E esse menino não fala, esse Yoongi não fala, e aí eles estão. A gente vai ter que espionar ele, fazer um. Tan, 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 tan. Não é impossível, né? Mas a gente vai chegar na missão impossível. Tarará. Aí, assim, né? Aí também tem um outro momento que você fica pensando, meu Deus, a que ponto chegamos, né? Porque o JK, ele tá lá na reunião de trabalho dele, e aí eles começam a mencionar os lançamentos que eles começaram a dar uma de big hit, lançar coisa todo dia. Aí, né, os inimigos da HT lá lançando o híbrido, e um dos híbridos que mais me chamou a atenção é o híbrido de dragão de Komodo. Gente, dragão de Komodo é o bicho mais... Como que eu falo? Repugnante da face da Terra? Como que alguém junta o ser humano com um dragão de Komodo? Ai, achei tenso, viu? Achei tenso. Mas o pior é o motivo pelo qual eles fazem isso, né? É mais um híbrido que é para ser usado como arma militar, né? Então, assim, isso provoca uma indignação gigantesca, né? Lá da equipe do Jungkook, que é pessoal da comunicação. E já é o quinto, né? O quinto tipo de híbrido diferente que eles estão lançando na mesma semana. Então, daí começam as conjecturas deles sobre o porquê da inimigos da HP estar lançando, né, essa quantidade absurda aí de híbridos, e principalmente de híbridos militares, né? Oh, yes. E assim, a questão do dragão de Komodo, para quem não conhece, mas aí uma curiosidade, se vocês ainda não foram pesquisar no Google, o dragão de Komodo, ele não é um dragão, tá, gente? É um lagartão gigante. Ele é gigante, gente. É um bicho gigante. Ele é um híbrido de lagarto com dragão que deu errado. E assim, por que ele tem uma das mordidas mais mortais da face da Terra? Mas não é por causa da força da mordida dele, é porque a boca dele é podre. Ele é podre. É um bicho, como eu falei, ele é um dos bichos mais repugnantes da face da Terra, porque ele é podre. Ele tem umas bactérias na boca dele que ele dá uma mordidinha na presa, e aí ele espera essa mordida da presa infeccionar e o bichinho morrer de infecção, entendeu? E ele fica seguindo o bichinho até o bichinho morrer de infecção, porque ele tem cheio de bactérias na boca dele, né? Ele não escova os dentes nunca. E... né? Nunca viu um dentista. E aí ele acaba matando as presas dele por infecção. Então, que nojo, né? Tipo... E assim. Ai, pesquisem, gente. Eu momento Discovery Channel aqui, né? Eu não sei vocês, mas eu tive uma fase da vida na infância que eu queria ser bióloga. Então eu ficava assistindo essas coisas. Você está no Discovery Channel. Ai, ai. Pois é, mas aí eles ficam, né, discutindo e tudo mais. E daí o Jungkook percebe que ele quer participar da discussão que tá acontecendo, né? Mas aí ele descobre que o medo que ele tem é justamente de ser julgado, é de que as pessoas notem ele, notem o que ele tá falando e não gostem dele, né? E eu acho que é um medo super relatable, né? Ainda mais que a gente vive hoje em dia na era dos likes, né? Que a gente tem essa coisa assim, de dar like, de gostar das coisas que as pessoas postam, né? E considerando-se que essa história se passa no futuro, né? Num futuro
aí não sei o quão distante da nossa realidade, mas vamos pensar aí que tá no futuro, né? Eu acho que é um medo totalmente plausível, que qualquer um está sujeito a sentir, né? Mas ele percebe que ele tem esse medo, mas por um momento ali ele decide ultrapassar e interagir com a equipe, né? Então eles estão lá confabulando porque é que a inimigos da HP tá criando esses híbridos e aí ele dá uma sugestão, depois o pessoal dá outra, acha interessante o ponto que ele apresenta, e ele também é a pessoa que sugere. Quando alguém vira e fala assim, a gente tem que descobrir quem está encomendando, né, essas pessoas, quem tem interesse, que é justamente o adendo que o Jungkook faz, né, a discussão. E aí eles falam assim, e aí quando a gente descobrir, o governo não vai ter mais como fechar os olhos para isso. E aí é o próprio Jungkook que fala, mas e se o governo estiver envolvido? Né? E aí o pessoal começa a conjecturar e levar a opinião do Jungkook em consideração. E isso para ele é uma grande vitória, né? Ele fica todo empolgadinho. E é uma graça a empolgação dele, né? De perceber que ele gostou de fazer parte, que ele quer fazer parte, mas ele ainda tem medo disso. Porque assim, o JK, ele entrou na ONG porque ele queria participar e fazer a diferença e trabalhar em algo que realmente fizesse, mas ele estava lá na ONG só existindo, assim, sabe? Ele estava fazendo o trabalho dele, a parte dele, mas ele não estava na linha de frente, ele estava acomodado ali no serviço de design, que é uma parte importante, como eu falei, já devo ter falado que todas as partes dentro de uma ONG são importantes, mas não era o que ele queria. Ele queria estar ali na linha de frente, descobrir as coisas e, né, realmente na parte de ação, assim, né, que acontece as coisas, assim, né, meio um pensamento heróico, né, egocêntrico, heróico, né, mas ele vê essa oportunidade, né? Quando ele percebe que ele pode fazer a mudança, que ele pode dar a opinião dele, né? E aí, assim, né? Chega o aniversário do Jimin e o JK e o Juan, eles planejam uma viagem onde eles levam os híbridos, né? O Jimin e o Taeyeon para uma viagem aí no exterior, uma viagem na Europa. Eu não fica claro para onde que eles vão, assim, mas é um lugar onde tem mata, onde o Jimin vai se sentir confortável, né? Que vai ter menos poluição e tudo mais. Eles vão poder ficar no exterior mais tempo e tudo mais, né? E é bem fofinha a viagem. Tem um presente muito fofo do JK pro Jimin, né? E é isso, né? E aí eles conversam muito nessa viagem também com relação a isso, porque como a gente tava falando, o JK descobre qual que é o medo dele, né? Então o Jimin começa a tracejar um plano de ação para melhoria do JK. Eu achei muito legal. Eu também achei muito legal. E aí a gente cada vez vai vendo, né, mais um impactando positivamente na vida do outro, né? E eu acho que isso que é uma das coisas mais legais do relacionamento deles, é esse impacto positivo que um se esforça para provocar no outro, para fazer do outro uma pessoa melhor, não só para os outros, mas principalmente para si mesmo, né? É isso mesmo, assim, eu acho que fica essa relação dos dois, que é uma coisa muito fofinha, assim, muito bonitinha, e é como eles vão se aproximando também, né? Não só na questão das conversas, mas também de intimidade afetiva, de ter a segurança, né? O JK já começa meio que se acostumar com a ideia da pele do Jimin ser gelada, né? Porque híbridos, eles não têm calor, né, na pele, eles são geladinhos. Falando nisso, eu não sei se eu contei a história da pererequinha aqui no podcast. Posso contar? Pode, eu não conheço essa história, não. Eu contei o dia que aconteceu, gente. Então, como vocês já devem estar careca de saber, eu moro no mato. Ponto. Novos ouvintes, eu moro no mato.
E aí, né, eu convivo com muitos sapos, cobras e todos os bichinhos do reino animal. Inclusive, vi um preá hoje. Oh, meu Deus. Muito fofinho. Então, eu estava um belo dia tomando café, meu cafezinho da manhã, observando a vista maravilhosa, porque minha casa tem uma vista maravilhosa. E aí eu senti um negocinho gelado e eu pensei que eram os meus cachorros, porque eu tenho vários cachorros e eles têm mania de dar beijo, sabe? Tipo, dar umas lambidas assim, sabe? E aí eu senti aquele negocinho gelado na perna e eu falei assim, eu já procurei a titinha, né? Porque a titinha que mais dá beijo, uma beijoqueira. Aí titia, daí eu virei e olhei pra baixo, o que que tinha na minha perna? Uma pererequinha grudada na minha perna, assim. Oi, tudo bom? Como a gente não tá muito acostumado, né? Eu não consegui tirar uma foto dela. Eu gritei né? Saiu correndo. Não saí correndo. Eu saí pra, tipo, fiz ela sair da minha perna, assim, tipo, empurrei. E daí eu falei, vai que é tua. Mandei ela lá pra fora, né? É basicamente o que a gente faz quando aqui em casa aparece morceguinho. Sabia que eu já dormi com um morcego? Credo, amiga, que história é? E não virou vampira? Virei! Ah! Mentira. Não, foi o seguinte. É porque aqui em casa teve uma época, hoje em dia nem tanto, mas teve uma época que direto aparecia morcego. Só que é desses morceguinhos frutíferos, sabe? Tipo, frutífero não. Como é que fala? De fruta, é frutífero. Então, esse que come Não fruta. sei se é, mas é o que come fruta, tá? Enfim, ele é bem pequenininho, assim, quando ele é filhotinho. E ele é até fofinho, assim. Você olha, parece um negocinho, assim, É um ratinho que pretinho. voa, né? É um ratinho que voa, é isso. Beleza. A gente, às vezes, aparece aqui em casa e a gente tem cachorro, né? Então, às vezes, eles pegam. E o meu cachorro, ele tem mania de só pegar, matar e jogar fora, né? Aí, assim, a gente evita deixar, né? Assim, até pra ele não se contaminar e tal, enfim. E aí, teve um dia que eu fui deitar. Não sei, amiga, eu não faço a menor ideia de como isso aconteceu. Não sei que eu fui deitar. E quando foi lá por umas horas, eu comecei a ouvir um barulho. Eles Um dão uns barulho gritinhos, assim. né? Não, assim, um barulho como se estivesse arrastando alguma coisa na cama, sabe? Como se tivesse alguém assim, passando a mão Ah, ele assim tava no na cama. lençol. Amiga, ele não só estava na cama, como ele estava debaixo do meu travesseiro. Como ele foi parar debaixo do meu travesseiro, eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu saí gritando. Pai, tem um morcego! Desesperada. E aí, na época, meu avô ainda era vivo, né? A gente até apelidou ele de caçador de vampiro aqui em casa. Porque ele era a pessoa que mais tinha coragem de. Porque a gente também não tinha coragem de mexer com o bichinho, né? Ele era a pessoa que tinha coragem de catar o bichinho e jogar lá fora, jogar lá pro quintal, né? Aí eu, pai. Aí veio todo mundo, acordei a casa inteira, né? Ai, tem um morcego debaixo do meu travesseiro. E aí, lá foi meu avô arrastando o pezinho, assim. Ele já tava velhinho na época. Aí ele foi arrastando o pezinho, assim, até meu quarto. Aí ele tirou, assim. Era um morceguinho minúsculo, amiga. Ele era muito filhotinho mesmo. Tadinho. Aí meu avô pegou com um paninho e jogou lá no quintal, né? Mas eu fiquei desesperada, perdi as estribeiras total. Pensa, dormindo com vampiro. Pois é. Vampiro, a gente já tá chamando de vampiro, dormindo com vampiro. E na época nem Ai, tinha gente. Crepúsculo. Foi bem antes de Crepúsculo. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Mas vampiro já existia. Mas eu não sabia. Eu fui conhecer vampiro por causa de Crepúsculo, amiga. Oxe, oh meu Deus, que delícia. A gente tem Não, mas 4 eu anos de peguei- diferença. eu peguei Pare o com hype isso. eu peguei o hype do coisa, mas a série de vampiro que eu gostava na adolescência era True Blood, porque tinha bastante putaria. Enfim. Sim, eu sei. Mas, que história doida, hein?
Eu tenho medo um pouco de morcego, porque morcego tem doença, né? Ele pode ter Sim. raiva e essas coisas. Nossa, minha mãe me perguntou, 99 vezes se tinha me mordido, alguma coisa assim. Mas não, tô aí, vivona. Oh, yes. Oh, yes. Mas é porque aqui em casa era mato, né? Antigamente, antes de virar condomínio e tudo mais. Era Tudo era muito. mato. Era tudo mato, exatamente. Então eu tecnicamente já morei no meio do mato, né? Então, assim. É isso, aparecia grilo, aparecia escorpião, aparecia. Barata nem se fala, né? Aparecia demais. Barato em tudo que é canto. Pois é. Enfim, né? Enfim, depois dessa bela viagem sobre a nossa vida no mato, Eles além, também estão no mato, né? eles também estão no mato e estão aproveitando, né? Inclusive, a gente tem uma cena aí super fofa dos Jicucos se divertindo na água. Ai, gente, ai, olha, cada dia é mais difícil não chipar esses dois. Que inferno. Mas essa fanfic é pra chipar os dois, né? A gente tem que estar se fazendo aqui, né? A gente tá se fazendo de difícil? Acho que a gente é muito angst biased. Tipo, É, a gente não pode ver as pessoas sendo felizes. Como não. assim tá sendo feliz? Isso não existe, gente. Tá Como muito assim? fácil. Tá muito fácil, né? Tipo, né? Eles estão lá tudo chameguinho, pra cima e pra baixo. E aí eles têm né? Nossa, experiência maravilhosa pro Jimin, né? E aí eles voltam e o JK descobre que o Hosuki na sua missão pra saber o que tá acontecendo com o Yogi, não descobriu nada, né? Porque Ele e uma porta foi a mesma coisa. é. Pra expor o crush dos amigos, né? Nossa. Resolver as coisas tá difícil, né, Rossana? Tá difícil defender nessa fic aqui. Já podemos fazer a premiação do personagem mais odiado. Tadinho, ele nem fez nada tão assim. Mas Eu não odeio ele, gente, mas assim... Eu acho que o Jin da primeira episódio, do primeiro a gente odiou mais. Mas enfim, né? Enfim. Né? Teve a gente vê que o JK tá se esforçando naquele plano que ele fez com o Jimin lá pra fazer amizade, se abrir, conversar com as pessoas, descobrir coisas sobre as pessoas. Não é só ele se abrir, mas ele também se interessar por outras pessoas, porque ele tava tão no mundinho ali, JK, né, interno, assim, que ele não sabia nem o nome das pessoas com quem ele trabalhava. Né? E aí ele vai e conversa com o Juan, que fala de novo para ele que ele tem que participar lá do grupo também, né? E que do jeito que ele tá indo, de perguntar da família, ele tá fazendo coisas. Eu esqueci de falar que na viagem lá o Juan fala que ele é escritor e que a Daisy fez a trilha sonora do livro dele. Tô shippando. Tô shippando também, tô shippando bastante. Mas ao mesmo tempo tô achando que ela é vilã. Enfim, teorias. Né? E aí o JK chega todo animado em casa, fala: eu descobri mais coisas sobre o Juan, eu descobri tal coisa de tal pessoa do trabalho, e tal outra tal pessoa lá. Desculpa, gente, o JK tem que saber quem é os colegas de trabalho dele, eu não tenho que saber. A não ser que a fofoca seja boa. Né? Mas assim, né? Essa proximidade com o Jimin, eles ficam de chameguinho, e até o Tei tava tirando sarro do JK, porque ele dá beijinho e fala assim: vai lá, e dá beijinho no bochecha, essas coisas, e aí o JK descobre. Tandam. Descobre o quê, amiga? Não me deixa sozinha? Eu suspirei, né? Eu suspirei porque ele descobre que o coraçãozinho dele tá afetado, tá batendo diferente. Há borboletas no estômago, aquela sensação de calor quando está perto da pessoa, né? Ele está com sintomas de quê? Sintomas de paixão, né? Está o quê? Apaixonado pelo de mim. Não, pera, música errada. É outra música. Opa, não é Careless Whisper, não, é? Errei.
tem que ser outra música. Tem que ser. Ai, não sei agora. Falhou. Isso aí. Gente, essa música que ninguém acerta o tom dela. Não, Enfim. impossível. Né? Então o JK tá apaixonado. E no último capítulo que a gente vai comentar hoje, o JK tá tentando lidar com essa informação aí, né? E ele tá também se esforçando. Então ele vai na reunião dos guardiões. E eu acho muito engraçado que ele levou um bolinho. Ai, achei muito fofo dele. É o bolinho que ele fez. Todo mundo acha o máximo. O povo levando as coisas compradas. Eu não sei você, amiga, mas eu levo comprado também, porque eu também levo comprado, porque, assim, saber fazer eu até sei, mas, assim, nenhum tempo, né, de fazer as coisas. Aqui na minha cidade tem um lugar que vende mini coxinha. Sabe aquelas mini coxinhas? Sim. Mas é isso aí, top, velho. Você compra, tipo, você paga muito barato, assim, mini coxinha, vem numa caixa. Vem numa caixa pronto, fritinha, gostosa, uma maravilha, gente. Isso aí. Isso quando eu não tenho a cara de pau de levar refrigerante ou suco. Que tem essa. E guardanapo. Exatamente. Às vezes você tem essa cara de pau, né? De ser essa pessoa. Inconveniente. Tá, não é tão inconveniente assim, mas é porque, né, é desproporcional. Mas, enfim, ele tá se esforçando aí pra lidar com a situação de estar apaixonado pelo Jimin e de ser um guardião melhor pra ele, né? Porque por mais que ele esteja apaixonado, ele coloca na cabecinha dele, e ele não está errado quanto a isso, né? Que o Jimin está apaixonado pelo Yoongi. Então ele não vai ultrapassar nenhuma barreira, ele não vai forçar nada, né? Obviamente, porque nada a ver, né? Eu acho que talvez até se não existisse essa paixão do Jimin pelo Yoongi, eu acho que ele também não ultrapassaria até pela coisa dele ser o guardião. Né? E eu acho que talvez até, eu não sei como é que vai ficar isso mais pra frente, né? Essa Qual coisa, que é a assim, ética em relação a isso, né? Isso, exatamente. Se ele vai poder continuar sendo o guardião do Jimin, se lá na... Bom, a gente sabe que é uma fanfic de Cook, né? Então, estamos aí, né, autora? Estamos esperando que eles fiquem juntos. Mas ele vai poder continuar sendo o guardião do Jimin, né? Então, assim, vamos ter que ficar aí numa análise, mas no outro núcleo, né, da fanfic. Não, mas eu queria, antes de chegar nesse núcleo aí, eu queria falar uma coisa que você começou a falar aqui e aí eu pensei nisso agora, neste momento, você falando, e eu cheguei nessa conclusão, assim, que, tipo, o JK, apesar dele estar gostando do Jimin, e sabendo que o Jimin não gosta dele ou não retribui, né, que ele gosta de outra pessoa, ele não sofre com relação a isso, né? Ele tem uma visão muito positiva, tipo, estou apaixonada, que legal, que maravilha, que lindo. Sim, até porque o o JK é o neném. Sim, é o primeiro amor do Jungkook, né? Ele já tinha falado que ele nunca tinha se apaixonado por ninguém. Até lá atrás ele perguntou pro Jimin como que ele se sentia estando apaixonado, e inclusive é através dessas perguntas que ele fez lá atrás que ele identifica que ele mesmo tá apaixonado, né? Através dessas perguntas e dos filmes românticos que ele assistiu a vida toda, né? Então, é muito fofo, é muito fofo. Muito fofo, muito fofo, né? Então, vamos voltar, vamos falar então, o que tá rolando, né? Então a gente ainda tá, né, o que tá rolando com o Yoongi, né? Aí, a galera da ONG faz o quê, amiga? Bola um plano, porque obviamente, né, nessas horas sempre rola um plano mirabolante, né? Pra descobrir o que tá acontecendo com o Yoongi, eles falam, beleza, se a gente não conseguiu descobrir ainda, vamos tentar, né, correr atrás de informações, vamos na casa dele. Por quê? Anteriormente, o Hosuke já tinha encontrado ele no meio da rua, tentou seguir ele, né? Mas assim, mais numa abordagem, não uma abordagem creepy, assim, de ficar se escondendo, mas uma abordagem, né, de tentar conversando até chegar na casa da pessoa. E o Yoongi, no meio do caminho, surtou com ele, começou a brigar, disse que não queria ele por perto, enfim, né? E ele pega e fala, não tem como a gente se aproximar sendo legal, né? Ele tá bem arisco.
E eles têm a ideia mirabolante de invadir o apartamento do Yoongi. Aí você já fica, né? Análise. Tan, 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 tan. tan, tan, tan. Porque tem até o negócio do JK usar uma lente que é parecida com a lente do Yoongi pra fazer a leitura, pra destravar a porta. Nossa, sim. Aí depois lá na frente vai ter um monte de firula. Certeza que vai ter um monte de firula. Enfim, né? A gente termina o coisa assim, que eles entraram no apartamento, viram que o apartamento tá, tipo, destruído, mas não destruído de... Alguém foi roubou. lá ele tá destruído, tipo, ninguém tira o lixo da pia faz 50 anos. Aquela... né? Exatamente. Esse tipo de destruído. Ninguém limpa, levanta um guardanapo sequer. Exatamente. E aí a gente fica assim, por quê, né? O que está Sim, rolando na vida do yes. Yoongi e na vida da Daisy pra casa tá desse jeito, né? E são o quê? Cenas dos próximos capítulos que a gente vai ter que esperar agora até semana que vem pra saber. Que tristeza que eu tenho. Cara, eu tô achando até que essa Daisy foi sequestrada. Sei lá. Eu preciso saber o que aconteceu com essa mulher e o que aconteceu com o Yoongi. Olha, Porque ela sumiu do mapa, né? Ela totalmente sumiu do mapa. Eu espero. E o Yoongi não fala nada, gente. Espero vocês pra segunda-feira que vem pra gente descobrir, tá, gente? Mas enquanto a gente não sabe, a gente vai pro nosso próximo segmento, que é o Armcast Quotes. Bom, segunda semana do Armcast Quotes. O que é o Armcast Quotes? É um espaço para vocês, ouvintes, deixarem quotes de fanfics que vocês estão lendo ou fanfics que vocês amam de coração e tem um pedacinho, uma frase lá que te inspirou, que você achou genial, né? Pra gente enaltecer mais fanfiqueiros aqui, né, nesse podcast. Ou também alguma coisa que o BTS já falou, ou um coach de música, um coach de speech, de discurso, que você leva como frase motivacional dentro do seu coraçãozinho, né? E aí vocês podem deixar isso lá no nosso Twitter ou no nosso Instagram, tá, gente? Na hashtag ArmcastQuotes no Instagram, nos comentários. Exatamente. E essa semana a gente pegou um quotezinho que foi enviado na outra semana ainda pela @Anne_Acrux, que diz: se entregar não é apenas deixar a pessoa fazer o que quiser contigo, é deixar ela ver tudo que há em você. Que é um quote que foi falado pelo Jimin, né, em uma outra obra chamada Operação Conquistei. E eu achei super interessante que tem tudo a ver com o momento que o Jungkook tá vivendo, né? Ele está aí completamente apaixonado, com sintomas de paixão, né? E até uma coisa que eles discutem aí nos capítulos de hoje, né? Que o Jimin foi uma das únicas pessoas que viu o Jungkook de perto, verdadeiro, né? O verdadeiro Jungkook. Então, assim, né, gente? Ai, amo! Amo boiolas. Pura, gente. Se eu não me engano, essa fanfic que a gente leu o coach tá disponível lá no Wattpad, tá, gente? Então, agora a gente vai ler os comentários que vocês deixaram na hashtag Armcast lá no Twitter. Vamos para os comentários da semana.
Então, a gente teve o comentário da nossa querida @moon_lua13, né? Que já falou que começou o episódio passado querendo chorar porque os cartões postais foram tudinho. E os spoilers, obviamente, ficam na cara, né? Mas a gente nunca vê, né? Mama e o Melon sempre chove spoiler também, então só o aguardo, porque essas premiações estão vindo aí, né? Meio da fanfic ainda, já temos certeza que o Jimin é um anjinho. Sim, estamos morrendo de amor por eles. E ela faz um pedido, um request, uma solicitação. Irmão do Jungkook, faz mousse pra nós. Amém. Eu abençoe. Ai, ai. Sociedade dos Sapinhos mais organizada do que a gente, realmente. Ficou super boiolinha pelo de mim apaixonadinho, né? Hosuke só no I hate Sneaku, que realmente ele odeia. E ela morrendo de rir, porque a gente foi ler a thread gigantesca que ela fez, né? Ela falou sorry, mas não fica preocupada não, a gente adorou, é só porque realmente não dava pra gente ler a thread inteira, senão a gente ia passar mais 2 horas de podcast lendo, mas a gente amou ler cada comentário, foi super especial. Se identificou com a Mel, né, que é a autora da fanfic, que também faz threads gigantes para deixar os comentários dela, e a gente adora, a gente super se diverte. E ela ficou um pouco indignada com a afirmação que eu fiz na semana passada, que como assim gostar do Jacob e ser furry? Amiga, deixa eu te explicar uma coisa. O Jacob, né? É lobo, né? É lobisomem. Então, assim, né? Um pouco furry. Pouco, né? Porque, na verdade, ele não tem... Só... Enfim, né? Mas, enfim, eu sempre fui Team Jacob, mas depois eu, sei lá... Tá numa onda, né, das pessoas assistirem e fazerem reactions do filme agora, tipo, 10, 12 anos depois. E agora eu sou Team Bella, porque... Como assim, amiga? Ai, nenhum deles presta. Enfim. Mas você tem um ponto, concordo. Bom, muito obrigada mais uma vez pelos seus comentários. A gente tá feliz que você tá de volta acompanhando a gente aí semanalmente, né? E a gente espera seu comentário na semana que vem. Um beijo enorme. Beijo, Mu. Muito obrigada pelos seus comentários. Fico muito feliz que você esteja gostando dessa nova temporada aí. Bom, agora a Hannah D. Town também deixou seu comentário aqui. Eu sou campeã de fazer fanfic da fanfic. Eu tô rachando com esse Armcast, nem terminei de ouvir o episódio ainda, mas tô rindo demais aqui. Meu dia foi salvo por vocês de novo. Muito obrigada, Hannah Ditão. Escuta o episódio até o final pra ficar sabendo de tudo que tá rolando. Um beijo. Um beijo, Nia! A gente adora esses comentários e a gente sempre acaba morrendo de rir aqui. Porque, cara, é isso, né? A gente é campeã de fazer fanfic da fanfic mesmo. É nossa profissão. Obrigada pelo comentário. Até semana que vem. Beijo. Bom, e para finalizar a nossa thread da nossa queridíssima @AniaCrux, né? Que falou que ouviu o Amicast ontem e só viajou, né? Porque nossa BTS vai com calma. Realmente, a gente tá aqui numa situação complicada, são muitas notícias. Mas ela falou que tá amando a FIC, né? E pra ela a melhor parte foi o capítulo da viagem do Jimin e do Jungkook, que ela ficou muito soft, né? Falou que tá amando a relação de amizade que ele e o Jungkook finalmente estão formando, né? Que adorou a família do Jungkook, né? Melhor impossível. E confessou que estava com um medinho deles serem maus com o Jimin, mas deu tudo certo, foi tudo lindo, né? Disse também que só queria a percepção do irmão do Jungkook, né? E queria o Mousse também. Meu Deus, todo mundo ficou louco atrás do Mousse, né? Não pode ver um boy que cozinha. Ai, gente. E mousse é uma coisa tão fácil de fazer, mousse de... Não, é fácil, mas não é fácil de ficar gostoso. Não é todo mundo que sabe fazer mousse gostosa. Eu sei. Eu vou dar a minha receita aqui.
Então, depois faremos um especial com receita de mousse da Randy. No Tá bom? especial, no último episódio, a gente dá a receita. A gente dá a receita. Tem que escutar a temporada inteira pra Ouvir a receita, exatamente. Eu simplesmente amo esse universo da Calmicos. É sensacional, até a forma de escrita me encanta. Estou in love. Aliás, vou poder ter essa maravilha na minha estante? É isso mesmo, produção? Sim, depois a gente vai dar mais detalhes para vocês, mas em breve, essa FIC vai ser adaptada para livro e vai ser muito legal. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais depois com a autora sobre isso. Aliás, venho dizer que tem um amor por cobras, então a mim há um certo favoritismo quanto ao Yonggi. Eu surto quando ele aparece e devo dizer que Yeonmin tá muito fresco em mim. Tô shippando mesmo sabendo que é de Cookie. Olha, então, dei uma leve shippada errada, dei. É isso que dá ser um podcast multi-shipper, né? Porque a gente não pode ver a oportunidade de a gente estar shippando. É isso, gente. É o sofrimento da multi-shipper. E ela finalizou dizendo que só estava triste que nas próximas 2 semanas ela vai estar com o dobro de trabalho, então vai ter pouquíssimo tempo para ler. Mas vou lendo quando der e acompanhe a gente para ficar por dentro de tudo. Anne, não fica preocupada com isso. Como a gente sempre fala, a gente está aqui de bracinho aberto para receber vocês quando vocês puderem, né? E a gente fica muito feliz que você tirou um tempinho aí da sua semana super corrida para comentar, você e todos os outros ouvintes que deixaram comentários, né? A gente adora ler, adora a participação de vocês, tá? Um beijo enorme e, se der, te espero semana que vem. Beijo, Anne! Olha, eu estou completamente abalada com esse final de episódio, amiga. Tô chocada até agora com a coragem misturada ali com cara de pau dele de entrar no apartamento do Yonggi, né? Meu Deus, né? Nossa, demais. Mas já tenho minhas teorias aqui, viu? Já falei algumas. E vocês, pessoal, vocês já têm essas teorias? O que vocês estão achando do Jimin e do Jungkook? O que eles vão encontrar lá? Aproveitem para contar pra gente na nossa hashtag ArmyCast. Semana que vem, a gente vai ler as teorias de vocês e bater com o que realmente aconteceu entre os capítulos 19 e 24. E não se esqueçam de seguir a gente no @ArmyFixPodcast, tanto no Twitter, no Instagram e no TikTok. E siga também a autora @Calmicos no Twitter e no Wattpad. E semana que vem nos encontramos aqui de novo no nosso ArmyCast. Um beijo! Mua! Beijinho! Mua!